O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos percorrer os textos, todos os textos que foram lidos. Providencialmente, eles são muito oportunos para este dia que retornamos com as missas presenciais depois de mais 3 meses. E tenhamos atenção, ao longo desses textos, a 4 palavras: alegria, gratidão, correspondência e confiança. Primeira leitura de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro. A leitura é tirada da segunda parte do livro de Zacarias, onde trata como tema o triunfo definitivo de Deus e o seu reino universal. Portanto, começamos a liturgia falando do triunfo de Deus, da instauração do seu reino. E esse, então, o motivo da exultação. Esse o motivo da alegria. E se estamos aqui hoje, celebrando essa Eucaristia, presencialmente, também aqueles que nos acompanham de casa, é porque até esse momento nós vencemos. Mesmo que tenhamos sofrido perdas e marcas, mas se estamos aqui, nós vencemos. E não vencemos só. Deus esteve ao nosso lado e Ele nos deu forças para que pudéssemos vencer. E esse é o motivo de nossa alegria. Não uma alegria de exultação, de risos e gargalhadas, mas são muitos tipos de alegria. Uma alegria que meio que de tranquilidade, de alívio em meio a esse tempo difícil que vivemos. Algumas noites não consegui dormir, angustiado, talvez impressionado, né? Depois de algumas experiências pastorais. Padre Tiago e eu não deixamos de ir aos hospitais, mesmo que foram poucas visitas, porque estava muito restrito, mas não deixamos de atender, não deixamos de ir às residências, nos casos que julgamos mais urgentes, não deixamos de ir aos cemitérios,
fazer as encomendações. Todos os dias tínhamos as gravações para fazer. E não que tivesse talvez tão preocupado comigo mesmo, né? Mas tenho uma mãe idosa em casa, a preocupação pastoral de repente, contrair o vírus e deixar Padre Tiago só, ou ele, acontecer com ele e ficar só, ou acontecer com nós dois e não termos como dar o atendimento e exercer o nosso ministério. E isso da minha angústia, e cada um também experimentando a sua própria. Mas hoje podemos exultar com Sião, podemos nos alegrar com o povo de Deus, que vencemos, que experimentamos a vitória de Deus na nossa vida, experimentamos o triunfo de Deus na nossa história, e esse é o motivo hoje de nossa alegria. Salmo 144. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Nas bodas de Caná, em meio àquela escassez, à falta de vinho, não vemos um pedido dos noivos. Não vemos, na verdade, nenhuma percepção deles do que estava acontecendo. Maria se antecipa, Jesus atende, mas não demonstra que os noivos tiveram conhecimento. Pode ser que depois, algum relato, mas naquele contexto bíblico, não vemos eles terem conhecimento. Há um espanto do mestre, né, da cerimônia, o que quer dizer que, muitas vezes, nós não percebemos a ação de Deus. Muitas vezes não vemos a intervenção dele em nossa vida. E isso pode passar despercebido muitas vezes. O que não quer dizer que Deus não tenha estado presente. O que não quer dizer que, por não percebermos, Ele não tem agido na nossa vida. Então, esse tempo que vivemos, um tempo único na história da igreja. Não temos relato na história da igreja em que as missas foram suspensas em todo o mundo. Jamais imaginaríamos que algo novo poderia acontecer na história da igreja em 2000 anos. E certamente esse tempo foi um tempo de muita ação de Deus na nossa vida e na sua igreja. Portanto, a palavra, e a segunda palavra, é uma palavra de gratidão. Mesmo que não tenhamos percebido tantas vezes a ação de Deus. Mesmo que tenhamos experimentado perdas, Deus nos sustentou. Segunda leitura de Romanos, capítulo 8. Portanto, irmãos, temos uma dívida. Nós, que fomos amparados, sustentados, levantados pelo Senhor tantas vezes, temos uma dívida. Não para com a carne, mas para vivermos segundo a carne. Pois se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então viveremos. Em São Paulo, carne, e quando trata essa oposição de carne e espírito, carne trata-se da natureza humana marcada pelo pecado, infectada pela concupiscência. Homem e mulher dominados pelos seus apetites e pelas paixões desordenadas. Então, temos e precisamos perceber que temos aqui uma dívida de gratidão para com Deus. E essa dívida, então, ela vai ser quitada por um esforço de correspondência à graça de Deus, por um esforço de vencermos as paixões da carne e vivermos segundo o Espírito. Vivermos na docilidade de quem se deixa conduzir por Deus.
não experimentamos tanto cuidado, tanto auxílio, tanta proteção, tanta misericórdia, tanta providência de Deus para vivermos no pecado, mas para vivermos na graça dele. Ele manifesta todo o seu amor por nós e nós então correspondemos esse amor com o nosso amor, correspondemos esse amor com a nossa luta contra o pecado. E dessa forma, então, a gratidão vai dando lugar e vai se transformando em gestos concretos de correspondência para com Deus. Eu experimento alegria, então a alegria me faz ser grato, e essa gratidão então me conduz a corresponder para com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Todo esse caminho de presença de Deus, de ação de Deus, de cuidado de Deus, certamente vai passar despercebido para muitas pessoas, que vão ficar com aquele discurso: se Deus é bom, por que então tanta gente morreu? E não vão conseguir perceber a ação de Deus por trás desse cenário difícil. Muita gente ainda vai olhar para si e vai dizer: eu sou muito saudável, tenho a saúde muito boa, e por isso então não fui infectado, ou por isso então resisti. Teremos muitas pessoas trazendo para si, como que o fato de ter superado esse momento. Apenas aqueles pequenos, de coração pequenos, apenas aqueles de coração humildes, eles conseguem olhar para esse cenário todo e encontrar Deus em cada situação experimentada de dor e sofrimento, de vitória e superação. Apenas esses sábios da fé conseguem perceber a presença de Deus. E então, alegria, gratidão, correspondência vai fazer crescer a nossa confiança. Quem passou por esse momento todo e conseguiu fazer esse caminho de alegria, de gratidão, de percepção que precisa corresponder mais para com Deus, vai experimentar o crescimento de sua confiança em Deus. Nesse tempo difícil, Deus esteve sempre ao meu lado, e por isso não tenho o que temer. E esse cenário de pandemia, então, pode deixar para nós uma herança de uma confiança mais firme, uma confiança maior na ação de Deus na nossa vida, porque temos o péssimo hábito de colocar confiança em nós mesmos, em nosso planejamento pastoral, como aquele homem do relato bíblico que teve uma grande colheita, construiu celeiros maiores, encheu os seus celeiros e disse: agora pronto, posso descansar, posso aproveitar a vida, porque a segurança dele estava nos celeiros cheios. E aí, experimentou o fim da sua vida. E não adiantou de nada os celeiros cheios. Quantas pessoas tinham seu comércio estabilizado, seu trabalho profissional estável, talvez alguma reserva, e aí, seguro na sua vida, nos seus planos, e agora muitos se veem sem o seu trabalho, sem sua reserva, ou com o seu comércio fechado. E aquela confiança que estava em si mesma, se não foi direcionada para Deus, nesse momento experimenta o desespero. Ainda o Evangelho de hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos,
e eu vos darei descanso. Que esse tempo difícil possa ter nos deixado mais fortes e nos ensinado ainda mais a reclinar em Deus nossos desafios, nossas dificuldades e nossas provações. Assim seja.